aqui nós estamos porque nós amamos a igreja. Nasci nessa igreja e quero continuar até Jesus voltar. Uma igreja que hoje a gente diz assim, é uma igreja de oração. Tem oração. Tem oração e a igreja precisa de oração. A gente ora em casa e tem que orar na igreja e continuar orando, que é para a igreja crescer. Foi através da internet que nós localizamos essa igreja PIB de Mangabeira. Aí fomos conhecer. Aí chegamos, né, com as crianças também, que a gente queria que eles também gostassem da igreja, né? Claro. A gente queria uma igreja assim que tivesse crianças, para eles também se adaptarem e tal, né? E aí chegamos lá, participamos do culto, aí um olhou pro outro e tal, e aí, o que você achou? Eu falei, eu gostei, eu também gostei. E as crianças depois, eu também gostei, tem as salas das crianças e tal, então foi assim que nós passamos a frequentar a PIB de Mangabeira. A gente sempre prezou por uma igreja família, a gente viu que é uma igreja família. Aí foi assim que nós começamos a ficar em nossos corações, que nós íamos ficar nessa igreja. Foi assim que nós ficamos lá definitivo. E após a frequência do culto, aí ficamos esperando assim, vamos ver, né, se alguém vai ligar, vai fazer o contato com a gente e tal, né. Aí passou um tempinho assim, o pastor já fez o contato com a gente, né. O pastor fez o contato e tal, perguntou como a gente estava. Aí ele falou, olha, o pastor ligou, né. Isso aí já também foi um incentivo maior para a gente ficar ali fixo nessa igreja. Começou a procurar uma igreja para congregar, que fizesse parte da convenção, principalmente, que tivesse palavra, uma igreja bíblica. Aí foi quando o cunhado de Nazaré, pastor Gilson, que era pastor da igreja batista de Monteiro, tudo era amigo do pastor Fernando, aí trouxe a gente para cá e a gente gostou da igreja e ficamos até agora e pretendemos ficar até o dia do Senhor voltar. Acho que foi no meio de 2021, ou foi 2022, por ali, acho que final do ano. Aí a gente chegou na igreja, visitou a primeira vez. A primeira vez foi o pai e a mãe que visitaram, acho que foi no domingo. E a recepção foi tão boa, assim, que eles pensaram que, assim, né, vamos ver como é que é essa igreja, que a gente tava com alguns problemas, né, que a gente não tava encontrando na igreja. Que era porque a juventude da gente, acho que eu tinha uns 14 anos, 15, por aí. E nessa época é importante você estar firmado na igreja, né? Tá na obra agindo, e tava faltando um pouco disso. A gente chegou lá, foi na terça-feira, os embaixadores do rei ainda. Aí depois a gente foi se acostumando, né? Foi assim, foi vendo a igreja, a gente gostou e decidiu ficar. Eu estou nessa igreja há mais de 20 anos, então passei por várias fases, desde criança e na fase da adolescência, né, os retiros espirituais que a gente tinha nos carnavais. Depois, né, a fase, né, que eu passei pela universidade e tal. E construindo agora minha família e tendo a oportunidade de Liz estar vivendo, né, ali entre os irmãos. Como eu falar, tem várias vós, vários tios naquele lugar. Então, realmente, é uma palavra que a gente usa muito, mas é a nossa família, né? A extensão da nossa família. Eu sou muito grato a Deus por estar podendo viver mais essa fase agora com Liz. E como os irmãos têm acolhido, continuam, né, nos acolhendo e significando muito pra gente naquele meio. Eu cheguei na igreja, eu tinha quase 18 anos. Eu fui para um aniversário da minha irmã, a minha irmã caçula, na casa da minha tia. E nessa casa da minha tia aconteciam alguns cultos, como se fosse uma congregação. Teve uma escola bíblica dominical e eu acabei conhecendo, escutando a palavra de Deus e me converti naquela manhã. Em pleno São João, todo mundo estava em festas, eu estava lá e me converti. Depois foram sendo alcançados outras pessoas da minha família, minha mãe já tinha aceitado. Só que ficava na Praia do Sol, não sei se você sabe onde fica. É muito distante de Mangabeira, assim, pra gente estar indo com frequência. Então, eu estava procurando uma igreja que nos acolhesse. E tinha algumas perto da minha casa, mas o que a gente sentiu acolhida foi essa igreja. Chegando lá, foi aquela recepção calorosa, né, que nós gostamos muito. Isso também que nos chamou a atenção foi a recepção, né, a forma do culto.
muito afetivo o culto. Sentimos assim um calor dos irmãos, aquele calor de irmãos mesmo, família, desde o pastor até o membro mais novo da igreja, né? Nos acolheu muito bem. Então a gente se sente muito bem, muita vontade, aliás, né? Muita vontade nessa igreja. Porque a igreja que tem palavra é uma igreja boa, é uma igreja que a gente vê crescer espiritualmente e a gente se sente bem. Sempre tem um acolhimento, né, do pastor também, dos líderes, né, de cada uma organização. Sempre vejo, assim, graças a Deus. A gente tem sentido esse cuidado da igreja para conosco. Né? Tanto é que é uma preocupação, né, porque a gente mora longe e a gente tem servido até de exemplo para os nossos irmãos que moram e congregam aqui, que moram aqui. Especificamente esse ano a gente voltou pro louvor, né? Depois que Liz nasceu. Então, assim, eles acolheram muito bem. Liz é amada por todo mundo. Então, assim, você vê que não só a maninha toma conta dela, mas todo mundo pega um pouquinho, todo mundo ajuda a gente. Isso fez com que a gente ficasse cada vez mais nas escalas, né? Porque é complicado com o bebê, como os dois cantam, não tem quem fique. Então, assim, a igreja nos acolheu dessa forma, nos apoiou, né? Na nossa volta de uma maneira linda, que a gente já esperava, justamente por pertencer à igreja há muitos anos. Mas, mesmo assim, me surpreendeu o jeito que Liz é amada, foi acolhida na nossa comunidade cristã. Eu sinto que na juventude é uma comunhão muito grande, né? A gente tá lá como mais próximo, né? Por causa da idade. Tem uma certa informalidade, né? Maior, não é um ambiente que a pessoa sente uma certa rigidez, né? Como assim. A gente sente mais em casa. As dificuldades da vida que a gente encontra são mais próximas, né? Algo que a gente pode ver mais próximo entre cada um. Eu lembrei, acho que Richard tinha falado, né? Por mais que seja menor a quantidade de gente, é uma oportunidade para cada um poder crescer em uma área, né? Diferente no ministério. Também eu tive a oportunidade de desenvolver algumas habilidades, né? Como a gente participava de teatro, né? No caso de música também, praticamente tudo que a gente aprendeu da parte de música, a gente deve também à igreja, né? As oportunidades que a igreja deu. E, né, vai moldando a vida da gente, né? É importante a gente estar vivendo com quem tem o mesmo propósito, né? A gente é bombardeado com tantas coisas no mundo e ali, quando a gente está na igreja, a gente sabe que tem um jovem também que está passando por algo parecido e um fortalece o outro. E foi muito legal a gente passar por várias fases das nossas vidas, compartilhando com os irmãos, né? A fase do casamento, no início do casamento e agora constituindo a nossa família com Liz. Então, realmente foi algo muito gratificante. Eu era uma adolescente extremamente tímida. Lucas viu quando eu cheguei na igreja, eu mal falava. Quem é mais antigo também vai lembrar. E eu fui desenvolvendo dentro da igreja, dentro da PIB Mangabeira. E depois fui para dança, materno-infantil e, por último, louvor, que sempre foi minha paixão. Sempre escutei mais música do que assistir TV, minha infância toda. E em tudo que eu me propus a fazer, tanto o pastor Fernando quanto o pastor Edivalci sempre me acolheram, sempre me deram força também. Os jovens da igreja me acolheram muito bem. Eu tive um crescimento muito grande na igreja, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida, sempre tive dificuldade de falar com as pessoas. Às vezes eu tenho um pouco ainda essa timidez, mas eu consegui desenvolver bastante disso. Também teve um coral que foi algo que mudou muito a minha vida, né? O coral da igreja, que quem começou no coral foi o Aurélio, né, que chamou mãe e pai pra lá. Aí teve um dia que a gente tava andando no carro, eu tinha colocado o hino, era o 308, o Amor. Aí eu tava ouvindo junto com ele, eu tentei ajudar ele no baixo. Aí eu acabei gostando também e entrei pro coral. Eu amo a igreja. E o que puder fazer pela igreja, nós estamos para fazer, ajudar, trabalhar, entendeu? Congregar, comunhão com os irmãos. E por causa da igreja, eu me sinto como eu tenho um monte de parentes aqui.
Um monte de família aqui. Aí então, pra mim não é uma cidade mais estranha que só tem eu e Miri e os meninos. Não, tem uma família grande aqui agora. Eu descobri que estava grávida e descobri que tinha diabetes gestacional. Meus níveis já estavam todo alterados. Agora, no final da gestação, foi pior, porque a partir de 5 meses também eu tive problema de circulação. Então, era medicação para circulação, medicação para diabetes. E tanto que a gente nem fez chá de bebê. A gente não tinha cabeça, porque assim, era tanta ida ao médico, era tanta medicação. Toda semana minha medicação mudava para ver se minha diabetes dava uma segurada, que a gente não tinha cabeça para fazer. E até nisso a gente foi acolhido. As mulheres da nossa igreja fizeram um chá de fralda pra gente. E que não foi só um chá de fralda, até coloquei no Instagram, que não foi só sobre fraldas. A oração que fizeram para Liz, para que tudo desse certo, eu tenho certeza que aquela oração, até hoje eu lembro e me emociono, daquela oração que fizeram naquele momento, com certeza foi ouvida, e poucas semanas depois Liz nasceu, e nasceu bem. Ela nasceu muito bem, sem sequela nenhuma, apegada de 9 para 10, assim, maravilhosa, não tinha nada. E graças a Deus, o cuidado de Deus, o cuidado da nossa igreja com ela, fez com que a gente passasse por esse período sem sequela nenhuma para ela. Então, assim, não foram só nos momentos de alegria, quando a gente descobriu que estava esperando Liz, ou quando Liz nasceu, mas também nos momentos em que precisamos. Minha mãe também passou por enfermidade, e a igreja esteve presente, apoiando de todas as formas, não só orando, mas também ativamente ajudando no que estava precisando, até ficando no hospital com a minha mãe. Então, assim, a igreja para mim é uma extensão como o Lucas falou, extensão da nossa casa mesmo. Lá onde estão nossos amigos, é lá que a gente tá todo final de semana, quando não pode ir, mas sempre tá tendo contato com os irmãos, quando precisa de alguma coisa, é no grupo que a gente pede oração. Então, assim, é uma extensão da nossa casa. Eu espero continuar, né, agindo nos ministérios, sempre ajudando no que puder, né, com o que eu puder fazer, sempre ajudar e crescer no entendimento da palavra, é algo muito importante, assim, também. E entender como agir nas situações, nas adversidades da vida, eu acho que é bastante importante também. Se eu não vier na hora do culto, na hora da igreja, se eu não tiver, para mim está faltando um pedaço de mim. Porque eu acho assim, quando você está andando, é propósito de Deus em tudo. Você tem que vir para a casa do Senhor. Tem uma coisa que a gente tem muito a ser, é fazer a obra. O jovem sem Cristo, ele não consegue crescer. A pessoa que tem Cristo, que não tem Cristo, né, não consegue crescer, fica aquela pessoa de certa forma infantil e não querer responsabilidade. Então Jesus, quando a gente segue, né, Jesus, vai fazer a obra, a gente de certa forma sofre, né? A gente aprende muitas coisas novas, né, agindo na obra. É sempre a lembrança, né, de temos que mostrar a luz do Evangelho, de que estamos no mundo não só por nós mesmos, né? Também temos que mostrar que Jesus Cristo é a salvação, que Ele é a luz, o caminho. O pastor chamou para a gente ir para o presídio fazer culto. Aí, deu a palavra a ele. Ele falou. Mas, Bonifácio, você não quer falar assim? Não quero não. O irmão já falou, hoje era pastor, né? Ele é juiz, hoje era pastor. Tá ruim. Aí, não, mas fala alguma coisa. Aí eu falei uma palavra. E impressionante que quando terminou, ninguém fez apelo. Não foi feito apelo. Aí chegou se eu quero aceitar Jesus. Aí chegou o doutor, nesse dia foram 6. Eu perdi uma alma. Deu 6. A PIB de Mangabeira, para mim, representa família. A PIB de Mangabeira, para mim, representa uma igreja espiritual. A PIB de Mangabeira significa tudo para mim. A igreja é tudo, né? A gente busca um local onde a gente encontra e vem cultuar o Senhor. Acho que uma igreja que temente a Cristo, que segue a palavra.
A PIB de Mangabeira, para mim, representa a minha família. A PIB de Mangabeira, para mim, faz parte da minha história.